Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. E por falar em graça, você sabe o que significa essa palavra? Graça, manifestação de um favor que não merecemos, de algo que vai além daquilo que é costumeiro, né? E nós falamos muito sobre a graça de Deus. E tem um grande autor de livros evangélicos, se chama Philip Yancey, que ele escreveu um livro chamado Maravilhosa Graça. E nesse livro ele conta a história de um amigo dele que se afastou da igreja, que depois de um tempo voltou para a igreja. E ele, muito curioso, como escritor que é, ele conversando com o amigo dele, falou: me permita fazer a você 2 perguntas. O amigo dele falou: pois não. Ele falou assim: eu queria saber qual o motivo, qual foi a motivação para você se afastar da igreja. Aí o amigo dele disse assim: olha, eu me afastei da igreja num momento em que eu achei que eu não via a graça de Deus como eu deveria ver no meio da igreja. Ah, ele pensou: então, por que você voltou? É a segunda pergunta dele. E o amigo dele respondeu: sabe, eu andei procurando a graça de Deus em muitos lugares, mas eu não encontrei graça de Deus nenhuma. E na igreja eu encontrei um pouco da manifestação dessa graça. Nós vamos falar dessa graça do Senhor hoje, que precisa se manifestar na minha vida, precisa se manifestar na sua vida, precisa se manifestar no meio da igreja do Senhor. Vamos louvar o Senhor cantando um cântico, dizendo que a gente tem muita alegria de estar com o povo do Senhor, né? Tem nos feito tanta falta, uma proximidade maior. Mas vamos louvar nessa declaração, né? Que estar com o povo de Deus nos traz alegria. Vamos lá? Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior alegria. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a real harmonia. Que prazer ver o povo de Deus louvando, tendo aqui um lugar todo santo. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior das alegrias. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior alegria. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a real harmonia. Que prazer ver o povo de Deus louvando, tendo aqui um lugar todo santo. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior das alegrias. Espero que a gente esteja juntos em breve, louvando ao Senhor. A graça e a paz do Senhor se renovem, meus queridos, sobre os nossos lares, a nossa igreja, em mais este culto no lar, num momento específico de estarmos reconsagrando a Deus as nossas famílias, os nossos lares, e cultuando dentro dessa que é a nossa maior missão. Fomos criados para o louvor, a glória do nosso Deus e a grande bênção de conduzirmos as nossas famílias nesta posição. E eu quero ler, para meditarmos, o registro na palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 23, que nos diz: tendo ele, ou seja, Barnabé, chegado, ou seja, ele chegou em Antioquia, era a cidade da Síria,
vizinha, um país vizinho de Israel ao norte, onde tinha ali chegado o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Então, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Então, quando Barnabé chega em Antioquia, e conforme nós temos estudado este livro de Atos na escola dominical, dos capítulos 1 ao capítulo 7, nós encontramos a igreja, os apóstolos, discípulos em Jerusalém, embora tenham sido enviados por Jesus a pregarem a todas as nações e povos, através da perseguição do diácono Estevão, que acaba sendo morto, sendo martirizado, a igreja então sai de Jerusalém e alcança cidades do estado da Judéia e da Samaria, e é nesta situação, nesse momento de expansão, que ela chega a essa cidade, Antioquia da Síria, e ali vidas vão se convertendo, a igreja vai se apresentando, desenvolvendo. Barnabé é enviado pelos apóstolos que estavam em Jerusalém para ver a situação, trabalhar, e nós temos esse registro que quando ele chega, ele viu a graça de Deus e se alegrou. O que nós temos visto, meus irmãos? O que hoje, durante o dia, foi o centro dos nossos pensamentos, sentimentos, da nossa atenção? Lembro de uma ilustração várias vezes apresentadas, onde o professor coloca diante da sua classe uma folha branca com uma pinta preta e pergunta: o que vocês estão vendo? E, lógico, a maioria estamos vendo uma pinta preta. E ele então chama a atenção, mostrando que além daquela pinta preta, há toda uma folha branca sob a visão deles. E às vezes então a gente se concentra, focaliza apenas numa questão, numa situação que às vezes traz dor ao nosso coração, desânimo, abatimento. Com certeza precisamos estar atentos a todos os acontecimentos, mas muitas vezes nos perdemos diante da manifestação da graça de Deus por estarmos focados, quem sabe, numa enfermidade, num desafio financeiro ou familiar, que precisa atenção, conforme eu falei, mas que em volta de todo o contexto do lar, da família, da vida, tantas situações que apresentam a graça de Deus, a presença de Deus, a providência de Deus, as bênçãos de Deus. E isso é importante porque, conforme nós percebemos essa percepção de Barnabé ao chegar ali, provavelmente pelos novos convertidos, pelo aquele momento inicial de conversão, de igreja, onde há muita motivação, alegria e comunhão, e isso, portanto, reflete no nosso entusiasmo, na nossa paz, na nossa alegria, e no desenvolvimento, portanto, da vida, das circunstâncias. Às vezes outras questões acabam tomando centro, se tornando aquela pintinha preta, e a gente acaba não percebendo os sinais da graça de Deus, da bênção de Deus, da direção de Deus, da renovação do consolo de Deus. Então, Barnabé, quando ele percebe ali a ação de Deus através da situação daquela igreja, ele se alegra. E a palavra de Deus ao nosso coração nesta noite, meus queridos, nos convoca a estarmos vendo a sua graça.
né? Não estarmos focados somente naquela situação que tem sido mais adversa, contrária às nossas vontades, mas impedindo-nos de ver assim a sua presença, que é o que mais necessitamos. A sua presença, que é o que dá segurança às nossas vidas. A sua presença, que é o que nos fortalece, o que nos renova. E, portanto, a palavra de Deus, conforme nós encontramos nesse momento, através de Barnabé, esta alegria desta percepção, ele faz também uma exortação. Percebeu, alegrou-se com a graça de Deus e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Ou seja, não descuidarmos, portanto, diante também de momentos mais tranquilos, de momentos mais favoráveis, para que não descuidemos da nossa firmeza que tem que estar no Senhor, para que mesmo quando as circunstâncias forem adversas, difíceis, mais sofridas, nós não percamos a percepção da graça de Deus, da presença de Deus, da providência de Deus, dos cuidados de Deus, do consolo do Senhor. Meus irmãos, vamos estar percebendo a graça de Deus? Dá uma olhadinha nas coisas em casa, no serviço, na igreja. Com certeza vemos muitos desafios, dificuldades, principalmente nesses tempos. Mas vamos ver também tantas coisas, com certeza muito mais, abençoadas e abençoadoras, que manifestam esta graça de Deus, esta presença de Deus, este favor imerecido de Deus, que é, portanto, o bálsamo, o remédio e a força para as nossas vidas e corações. O que estamos vendo? Vamos ver a graça de Deus, para que a sua alegria se renove e se fortaleça em nós e nos nossos lares. Vamos orar? A Kátia vai estar orando por nós esta noite pelos nossos lares. Senhor Deus, nós louvamos e exaltamos o nome do Senhor, que é santo, que é puro, que é o nome sobre todo o nome. Amém. E louvamos o nome do Senhor por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador amado. Bendizemos a Tua presença, ó Espírito Santo da graça, Deus maravilhoso que vive em nós. Muito obrigada, Deus Trino, muito obrigada, Deus soberano, por tantas bênçãos que temos no Senhor. E, ó Deus, nós oramos pelos nossos corações, pelas nossas mentes, pelo nosso espírito, para ser fortalecido em Ti, Deus. Diante de circunstâncias que muitas vezes são desafiadoras, muitas vezes são situações, ó Deus, que enfrentamos e muitas vezes não vemos a solução. Por isso precisamos do Senhor para nos dar direção, Deus. Pai, nos ajude, mesmo em meio às circunstâncias difíceis, a observar que a graça do Senhor é manifestada na nossa vida todos os dias, Deus, em muitas circunstâncias, que muitas vezes o Senhor usa situações e pessoas para manifestar a graça maravilhosa do Senhor, a graça que cura os corações feridos, a graça que fortalece as mãos trêmulas, ó Deus, os joelhos vacilantes, porque a graça do Senhor, ó Pai, é manifestada em toda a terra. Ó Deus, a Tua palavra diz que toda a terra está cheia da Sua graça, está cheia da Tua glória. E, ó Deus, muitas vezes a incapacidade de enxergar isso vem de nós. Mas nós clamamos misericórdia, porque, ó Deus, a Tua graça é melhor do que a vida. E nós precisamos enxergar isso para cada dia ser testemunhas vivas do Senhor.
Deus abençoe todos os lares da nossa igreja. Ó Deus, fortalece cada vida, Senhor. Sustenta em cada situação difícil, Pai. Acode, Senhor, aqueles que estão buscando no Senhor. Ó Deus, cura o coração, cura o corpo, Deus, cura o espírito, para que vivamos a vida que o Senhor veio para nos dar. Uma vida abundante da Tua presença, que manifesta a Tua graça, em nome do Seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe.